agora para a nossa meditação. Se encontra em primeira Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeira Reis, capítulo 18, versículo de número 20. Os que puderem estar de pé. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 20. A palavra do Senhor nos diz assim: Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Versículo de número 30. Então Elias disse ao povo: Venham aqui. E todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: Teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com a capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramam água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora faço o mesmo pela terceira vez. Eles seguiram a sua instrução, e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que o Senhor, seu Deus, és verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira e as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Te louvamos, Senhor. Glorificamos ao Senhor por estarmos aqui reunidos
em torno de um único nome, o nome que é acima de todos os nomes, o nosso Deus Yahvé, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aqui estamos adorando ao Senhor e graças te damos, porque de uma forma maravilhosa, através dos louvores, teu Espírito Santo já tem operado também aqui nas nossas vidas. Que esse mesmo Espírito continue a operar agora por intermédio da tua santa e poderosa palavra, para que haja libertação, para que haja definição, para que haja conversão, para que haja saúde para o povo de Deus, para os escolhidos, onde quer que esteja necessitado, que terá acesso a essa mensagem, sendo escolhido do Senhor, seja alvo da tua graça maravilhosa, da graça redentora, e possa reavivar a chama, que possa levar, meu Deus, o teu povo a um concerto contigo nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui nessa noite é um texto que marca uma das muitas experiências vividas pelos servos de Deus com o poder de Deus. Experiências que ficaram registradas nas Escrituras para que nós hoje pudéssemos ter acesso a essas informações e saber quem é o Deus que nós estamos cultuando. Quem é esse Deus, Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Quem é esse Deus que enviou o seu Filho? Quem é esse Deus que fez com que a salvação graciosa fosse oferecida ao mais vil pecador? Que Deus amoroso e gracioso é esse, que continua alcançando os homens, ainda os mais distantes lugares e nas suas mais terríveis mazelas em que muitos se encontram. E nós louvamos a esse Deus por esse amor glorioso e por essa forma maravilhosa que Deus continua agindo. Esse Deus aqui que operou essa experiência na vida do povo de Israel num momento muito decisivo. O povo de Israel estava vivendo um momento de fé abalada. Um momento de fé abalada. Eles haviam se misturado com os deuses das nações. E ao se misturarem com os deuses das nações, eles começavam a levar as suas vidas entre dois caminhos. Uma hora eles estavam cultuando a Baal, outra hora eles estavam cultuando a Deus, e assim eles iam levando as suas vidas, e com isso eles estavam aborrecendo ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, único Deus verdadeiro. E então o Senhor levanta esse profeta chamado Elias, para que através desse profeta Deus pudesse restaurar o seu povo, Deus pudesse mostrar para o seu povo quem verdadeiramente era o Deus verdadeiro. Então Elias convoca o povo e faz essa pergunta para o povo: até quando vocês vão andar com a vida espiritual desse jeito? Entre dois caminhos, com um pé lá e outro cá, entre o mundo e a igreja. Quantas pessoas estão vivendo as suas vidas exatamente nessa indecisão espiritual, sem saber o quão sério é a vida espiritual. A nossa vida espiritual é tão séria que nós não podemos
deixar com que a nossa vida seja conduzida de qualquer maneira no campo espiritual, nessa indecisão que muitos vão vivendo nela. O próprio Senhor Jesus, ele fez uma advertência séria com relação a isso. Ele disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou nós vamos agradar a um e vamos aborrecer o outro. Quem serve a dois senhores vai estar fazendo exatamente isso. Essa era a situação delicada do povo de Israel. Elias chama o povo para uma reunião, manda convocar os profetas de Baal para fazer um desafio, para ver qual Deus de fato era o Deus verdadeiro, para que o povo pudesse então tomar a sua decisão e escolher aquele que era o Deus verdadeiro. Então Elias fez o grande desafio e falou com os profetas de Baal: façam um altar e eu vou fazer também um altar. Vocês vão pedir ao Deus Baal para mandar fogo sobre o altar, provando que ele está aceitando a adoração e que é Deus vivo. Pois bem, os profetas assim fizeram, clamaram ao seu Deus, gritaram, se cortaram, porque era costume deles se cortar, banharam-se de sangue, fizeram de tudo para que o Deus deles, Baal, pudesse responder com fogo, e nada tinha acontecido. Era um desafio. Aí chegou o momento de Elias fazer o desafio dele. E então Elias convoca o povo de Israel para que pudesse consertar o altar, porque o altar havia sido derrubado. E Elias dá todas as instruções para a restauração do altar. E Elias pede para que fosse levantado o altar com 12 pedras, porque cada pedra apontava para uma das tribos de Israel. Ou seja, a cada tribo tinha participação na restauração daquele altar. Da mesma forma, a água que foi utilizada, 12 litros de água. E todas as orientações foram dadas para que o altar fosse reconstruído. Feita a reconstrução do altar, foi colocado o animal de sacrifício sobre o altar. E então, Elias, chegando a hora do sacrifício à tarde, Elias fez a oração a Deus. E a oração de Elias a Deus foi para que o Senhor respondesse, para que o povo pudesse saber que o Senhor era o Senhor que tinha enviado Elias, que o Senhor era o Deus verdadeiro e que tudo que Elias mandou fazer, ele tinha mandado fazer por orientação do Senhor. E quando Elias termina de orar, a palavra de Deus diz que desce fogo do céu. O Deus do céu mandou fogo sobre aquele altar. O que significava isso? Significava que Deus estava aceitando aquele culto, que Deus estava aceitando aquele sacrifício que estava sendo ofertado a Ele. E quando o povo viu Deus manifestando o seu poder sobre aquele altar, o povo então gritou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E foi um momento de vitória maravilhoso, onde o povo pôde então tomar uma definição na vida espiritual em que aquele povo estava manquejando ou cocheando ou oscilando, como algumas versões aqui,
entre dois caminhos, ou de um lado para o outro. Trazendo para a nossa realidade, meus irmãos, porque o que nos importa é o que Deus quer falar conosco, por meio desta palavra aqui nessa noite. Não podemos esquecer que nós servimos um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que opera, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que abre portas. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que tem mostrado que tem estado conosco. Quinta-feira nós participamos de uma reunião de oração aqui, e o Senhor mostrou, como que Ele está atuando e a vontade dEle está sendo feita nesse pequeno grupo, irmãos, nesse grupo simples, e que nós não precisamos ficar tão preocupados com tantas coisas, basta nós termos a sensibilidade de entender e ouvir o que Deus quer falar, e Ele fala quando Ele quer falar e do jeito que Ele quiser falar conosco. E como que Ele falou conosco na quinta-feira, quando ali naquele banco onde está o irmão Oliveira, antes do culto, eu disse: eu preciso de separar uma palavra para me ler antes do culto de oração. E quando eu abri a Bíblia, caiu aonde? Na oração de Jonas. E eu falei: se essa é a palavra, a oração de Jonas, não tem outra. Quando eu li a oração de Jonas, a minha esposa falou assim: deixa eu compartilhar com vocês uma experiência. Os irmãos que estavam aqui lembram da experiência. E ela disse assim: eu estava me aprontando em casa para vir para o culto, e Deus começou a falar comigo sobre a oração de Jonas, e como que Deus opera maravilhas, e como que às vezes nós entramos em situações que, diante da razão humana, diante das nossas limitações, não há saída. Mas como que Deus falou com ela, e ela não tinha falado nada comigo, e o Senhor mostrou pela palavra que é isso. Ele estava se revelando para nós como o mesmo Deus, esse Deus aqui de Elias, de Jonas, esse Deus que fala, esse Deus que responde, esse Deus que opera maravilhas e que está usando as nossas vidas, e que está cuidando de cada um de nós, e que tem cuidado de cada um de nós, e que nos trouxe até aqui, e que vai nos conduzir adiante. Ele vai continuar conduzindo a nossa vida. Mas em meio a essa realidade espiritual de um povo que serve um Deus vivo, nós vivemos, meus irmãos, um momento muito delicado na vida espiritual. Eu digo um momento muito delicado porque, se nós formos olhar as coisas que têm acontecido à nossa volta, pode ser que não, mas tudo nos leva a crer que Jesus virá muito breve. E nós não podemos levar a nossa vida espiritual numa indecisão, numa vida muitas das vezes mesclada, por causa das muitas informações das mais diversas fontes, que nós, às vezes, temos acesso. E o que leva um altar a ser derrubado? Esse altar derrubado, quebrado, era resultado de quê? Da fé abalada do povo. O altar quebrado é o resultado da fé abalada do povo. E há muitos, meus irmãos, que por causa de tantas informações das mais diversas, têm tido a sua fé abalada. Pessoas estão com a fé abalada, os fracos espiritualmente estão tendo a fé abalada nessa hora, por causa de tantas coisas que escutam. De um lado, escândalo,
do outro lado uma heresia, do outro lado uma novidade, e as coisas vão chegando aos nossos ouvidos, e os mais fracos começam a ter a sua fé abalada, e daí a pouco ele já não sabe mais o que é, se ele é cristão ou se ele não é cristão, ele já começa a caminhar entre dois caminhos. E não é de se assustar que nos dias atuais quantos cristãos conseguem transitar entre os mais diversos cultos e achar que é normal, e achar que tudo é a mesma coisa, porque tudo está falando de Deus. Não é assim? As pessoas começam a perder a identidade cristã por causa do relativismo, por causa de você tem que abraçar todo mundo, e é verdade. Uma coisa é você abraçar o ser humano, independente da fé que ele professa, e abraçá-lo com amor, respeitar a sua liberdade, a liberdade de professar a fé que ele quiser professar. Uma coisa é você ser crente o suficiente para lidar com as pessoas, as mais diversas pessoas, sem que a sua fé seja abalada em qualquer circunstância, em nenhum momento. Outra coisa é você já não saber discernir entre o que é fé cristã e o que não é fé cristã, entre o que é costume cristão e o que não é costume cristão. E as pessoas muitas vezes estão perdidas nesse mundo sem definição espiritual. Ora, há uma igreja de Cristo que aguarda a volta de Cristo. Quem está aguardando a volta de Cristo não é o mundo, e não são aqueles que não são cristãos. Quem é que está aguardando a volta de Cristo? Ou pelo menos deveria estar aguardando a volta de Cristo? Os cristãos. Porque a promessa do Senhor é vir resgatar o seu povo, os cristãos. Então nós precisamos estar com o nosso altar preparado, restaurado, sem brechas. Quando eu falo que os fracos na fé estão sendo abalados por tantas informações, às vezes podemos perguntar, mas quem é o fraco na fé? É o novato que se converteu esses dias? Ou é aquele que tem 10, 20, 30, 40, 50 anos de cristão? Às vezes o novato que se converteu há um mês, há uma semana, está muito mais forte do que aquele que já tem 50 anos e que está enfraquecido. E está enfraquecido por quê? Porque levou a sua vida de qualquer maneira, se envolveu com aquilo que não deveria ter envolvido. Quantos estão deixando a fé cristã nessa hora e migrando para outras religiões? É a liberdade do ser humano. O ser humano escolhe ir para onde quer ir. E às vezes nós observamos pessoas, pastores. A moda agora é ex-pastor, antes pastor, agora outra coisa. Porque a fé cristã de muitos estão abaladas. Muitas das vezes, meus irmãos, nós precisamos avaliar a nossa vida espiritual e analisar como está a nossa vida diante do nosso compromisso com Deus e com a sua palavra. Não existe compromisso com Deus sem ter compromisso com a palavra.
com Deus, mas não importa para mim a palavra. Que negócio é esse? Que compromisso é esse que você tem, que despreza a palavra do Todo-Poderoso, do Criador? Só tem compromisso com Deus quem verdadeiramente tem compromisso com a sua palavra. E aqui nós entramos numa situação que muitas das vezes há muitos altares quebrados, precisando ser restaurados, reconstruídos. Há muitas pessoas precisando definir a sua vida, escolher qual caminho seguir. E Deus quer trazer hoje luz para aqueles que estão indecisos, orientação segura para aquele que precisa tomar uma decisão de fé. O Senhor é aquele que fala ao coração do necessitado. Aqui nós chegamos, meus irmãos, à questão do altar e da restauração do altar. O altar fala de quê? O altar aponta para a crucificação de Cristo. Era o lugar onde acontecia o quê? O sacrifício do animal que apontava para Cristo. O altar do sacrifício de Cristo foi a cruz do Calvário. Aquele foi o altar do sacrifício de Cristo. Mas como então restaurar um altar, se o altar é a cruz de Cristo? Onde restaurar esse altar? Onde deve estar construído esse altar? Esse altar tem que estar construído naquele que é o templo do Espírito Santo. E quem é o templo do Espírito Santo? O cristão é templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos procurar esse altar. Não é fora de nós, é dentro de nós. Esse altar tem que estar dentro de nós. E nós precisamos então avaliar qual é a situação na nossa vida espiritual. E como que nós podemos então avaliar, observar, reconstruir? Lembra que aqui a orientação para o povo de Israel era o quê? Pegar 12 pedras, porque cada pedra apontava para uma das tribos de Israel. Porque a antiga aliança era com as 12 tribos de Israel. Mas e a nova aliança? A nova aliança foi restaurada por um povo cuja representação inicial foi a partir de 12 apóstolos. E o ministério apostólico trouxe todas as informações que a igreja precisa para a construção ou para a reconstrução do altar espiritual. Precisamos voltar a nossa atenção para aquilo que é as orientações, que são as orientações apostólicas, aquilo que os apóstolos ensinaram, as doutrinas que a igreja do primeiro século ensinou, viveu. É ali que nós precisamos olhar, é ali que nós precisamos avaliar, é através do que está ali que nós precisamos olhar para dentro de nós e entender se de fato o sacrifício que Cristo fez, ele está aplicado na nossa vida, se nós entendemos de fato aquele sacrifício, se nós compreendemos o que Cristo fez, porque tem muitas pessoas que não compreenderam o sacrifício de Cristo, e é por isso que muitos estão buscando salvação pelos seus próprios méritos, é por isso que muitos estão buscando salvação através dos seus sacrifícios, dos seus próprios esforços, e não do sacrifício de Cristo, e não dos méritos de Cristo. Nós precisamos entender que tipo de culto nós estamos oferecendo, quem é a centralidade do nosso culto, qual é o nome que ocupa o centro do nosso culto. Se não for Jesus, o altar está quebrado. Se o nosso louvor não for para Ele, o altar está quebrado. Se o nosso culto não for para Ele, o altar está quebrado. E há muitas coisas tomando lugar de Cristo na vida de muitos cristãos.
há muita confusão no espiritual, há muita confusão, há muita novidade sendo acrescentada e muitas vezes como supostas revelações, advinda do Senhor, mas a verdade inabalável é aquela que está registrada nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é e deve ser a nossa única regra de fé e conduta. Precisamos avaliar a nossa vida à luz daquilo que a palavra, principalmente no Novo Testamento, orienta para as nossas vidas, para a nossa conduta cristã, para o nosso relacionamento com o próximo, para o nosso relacionamento com Deus. Deus está nos convidando a uma vida de definição. Chega dessa vida de laicar. Precisamos definir com Cristo, definir com Deus a nossa vida. Isso é muito sério. Nós não podemos brincar de religião, nós não podemos brincar de servir a Deus. Nós precisamos sim ser devotos, realmente ter uma vida de devoção a Deus, uma vida de entrega total para aquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, e que o nosso culto seja verdadeiramente um culto que seja aceito por Deus. E todo culto que está embasado na palavra dele, todo culto que está de acordo com a sua palavra, que não foge da sua palavra, que não busca modismos para substituir a palavra, todo culto que a centralidade está na palavra, é o culto que o Senhor aceita. E nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a voltar o nosso coração e a nossa atenção para uma vida de entrega total e sincera a esse Deus gracioso que tem cuidado de cada um de nós. Se hoje alguém ainda está indeciso entre vários caminhos, saiba, só existe um, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele não veio esse mundo por acaso, ele veio aqui para resgatar a minha vida e a sua vida. Não deixe passar essa oportunidade, não deixe passar a oportunidade mais importante da sua vida, de entregar o seu coração e a sua vida e a sua história nas mãos de Cristo Jesus. Vamos cantar mais um louvor? 33.